processo do trabalho. Pô, essa aqui é uma matéria que é meio esquisita porque às vezes o pessoal vê lá no final da faculdade, já estudou processo civil, já estudou processo penal, fala que se for dessa merda, que não quer ver processo de trabalho, não. Nem direito de trabalho, a gente quer ver direito, imagina o processo do trabalho. Cheio de prazo, cheio de coisa. Processo do trabalho, pegar para estudar sozinho por conta, às vezes é meio embaçado. Por quê? Pô, CLT é uma zona, CLT de 43, tudo antiga. Tem coisa que está na Constituição. Tem uma pancada de súmula EOJ. Tem um negócio que chama aplicação subsidiária do CPC, quer dizer o quê? Onde a CLT for omissa, havendo compatibilidade, eu busco o dispositivo do CPC. O cara fica doido, quero saber onde começar a estudar. Até o CPC eu estou pedalando, imagina então o processo do trabalho. Não tem segredo, o processo do trabalho sendo uma coisa direcionada, é uma das matérias que vai fazer diferença na prova. Por quê? Não é uma prova muito difícil. Sabendo algumas coisas, dá para chegar lá e fazer acima dos 50%, ela vai te garantir naquelas matérias que você não foi tão bem. Não é uma matéria muito difícil, não, desde que direcionada, sabendo aonde ir. Se você pegar isso aqui para estudar sem rumo, tá lascado, que é coisa pra caramba. Você começa estudando a CLT. Pô, ela chega, no começo fala de determinado instituto. Ela vai retomar isso daí lá na frente. Sobre esse instituto, tem a súmula aqui no começo, outra no meio, outra no final, tem entendimento do TST, tem OJ, o cara fica doente. Fala, como que eu estudo isso daqui? Simples, com direcionamento, sabendo o que? Fazer a esquematização da matéria. Como que eu passei no monte de concurso? Esquematizando a matéria. Você vai ver aqui que a gente vai lá da súmula tal, volta para essa, vai para outra. Por quê? Está esquematizada a matéria, é mais fácil pôr na cabeça, fica tranquilo em prova. Vou falar de um tema aqui que despenca na OAB. A FGV é muito repetitiva nisso daqui. Ela repete questões sobre o mesmo conteúdo e trabalha muito em cima desse tópico aqui, que é o tópico de provas. Provas é um tópico bem grande também, se você for pegar por conta, não, vou esgotar o tópico de provas, tá fudido, porque é coisa pra caramba que tem de provas. Mas no que é mais importante saber, no que a FGV bate muito em cima? É o seguinte, primeiro dispositivo da CLT que eu já vi em prova também, que é importante saber. Falando de provas, isso aqui já logo no comecinho. Diz o seguinte, que quando as partes e as testemunhas, porque uma hora fala para partes, outra hora fala para testemunhas, já juntei os dois aqui. A parte ou a testemunha não fala a língua nacional, o cara não fala o português. O que o juiz vai fazer? Vai deixar de ouvir a parte? Vai deixar de ouvir a testemunha? Não, ele vai nomear um intérprete, vai ter um intérprete, alguém para traduzir. Então, quando você vê qualquer coisa falando assim, a testemunha não fala a língua nacional, a parte vai ser intimada para convocar lá, para intimar outra testemunha. Mentira, é a mesma testemunha, o juiz vai nomear um intérprete para quê? Para fazer essa tradução. Quem que paga as custas? Alguém vai pagar. O cara não era como criança e fala, não, meu sonho é trabalhar de intérprete, vou trabalhar até de graça. Tem que pagar? Tem que pagar as custas. Quem que paga? A parte interessada no depoimento. Cuidado que não é o vencido, não é aquela parte que for vencida no processo, não. Foge um pouco daquela regra geral de custas aqui. Quem que vai pagar as custas nesse caso? O interessado no cumprimento. Isso aqui se aplica também para o surdo-mudo. Se a gente está falando do surdo-mudo analfabeto, se aplica isso aqui também. O cara é surdo-mudo e não sabe escrever. Como que vai ouvir o cara? Simples, no meu intérprete, o cara faz aquelas linguagens de sinal lá, tá tudo em casa. Da mesma forma, quem que vai pagar as custas aqui? O interessado no depoimento do surdo-mudo. Beleza, isso aqui é só a introdução. Agora, o que é muito importante para provas, isso daqui também é muito cobrado no Código de Processo Civil, a gente traz do CPC aqui, serve tanto para processo de trabalho como para processo civil. O ônus da prova. Pô, quem que tem que provar aquilo lá? Isso aqui é importante pra caramba. Quem que tem que provar determinado fato? Depende. O autor tem que fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. Então, se a gente está falando do autor, ele tem que fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. Então, falou de fato constitutivo, é o autor. Pô, o cara está trabalhando mais do que deve, está trabalhando em jornada extraordinária. Regra geral, já vou falar por que estou dizendo regra geral, quem tem que fazer prova disso? É o autor, porque é um fato constitutivo do seu direito. E o réu, o que compete ao réu provar? Ele tem que fazer prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Já ocorreu a prescrição, fala, pô, eu já paguei, é tudo fato que ele não está negando aquele fato que o autor alegou. Ele está alegando o quê? Um fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Isso daqui é a regra geral para o ônus probatório. Quer dizer o quê? Quem alega tem que provar. Então o autor vai fazer prova do quê? Dos fatos constitutivos do seu direito. E o réu? O réu vai fazer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Isso aqui é meio decoreba. Decorar isso aqui mata muita questão de prova. Só lembra, autor, fato constitutivo, réu, impeditivo, modificativo e extintivo. Sabe aonde que a gente já encontra isso aqui em súmula? Na súmula 6 do TST. O que ela fala? De equiparação salarial. Ah, mas é matéria de direito do trabalho. Beleza, mas a súmula às vezes pega tanto direito do trabalho como o processo do trabalho. Na equiparação salarial, o que o réu tem que provar? Diz lá a própria súmula, nos incisos.
cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. A empresa, réu 99,9% aqui no processo do trabalho, quem que é? A empresa, o empregador. Maravilha, a gente viu a regra geral, autor, fato constitutivo, e o réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mas tem um troço que é chamado de inversão do ônus da prova. Inverte o ônus da prova, foge daquela regra lá. Tem uma súmula que é muito importante, a súmula 338. Essa súmula ela tem um pé lá no direito do trabalho e tem uma súmula aqui no processo do trabalho também. Ah, Thales, tem uma súmula que eu quero saber. Pode decorar essa súmula aqui, porque ela vai ser cobrada em qualquer uma das duas provas. Ela tem tanto no direito material do trabalho como no processual. Ah, beleza, eu tenho aquele pessoal que gosta de fazer aqueles resuminhos, fazer aqueles esqueminha. Onde que eu ponho os esqueminha? Você vai lá, entra no teu banheiro, a privada está aqui. Você vai colocar na frente, nessa altura. Toda vez que você dá para dar uma cagada, você vai dar uma olhada nessa súmula aqui. Porque despenca, isso aqui cai muito em prova. E é muito simples, eles cobram tanta decoreba como trabalhar ela em caso concreto. O que essa súmula fala aqui de inversão do ônus da prova? Primeira coisa que tem que ter atenção, e que às vezes quando o examinador é maldoso, ele tenta te pegar aqui. Diz lá que naquelas empresas que estiver, lá no inciso 1, naquelas empresas que tiverem mais de 10 empregados, então não é 10 empregados, é mais de 10. É mais, 11, 12, 13, 14, 7 mil. Não é 10. Quando o examinador quer ser maldoso, ele fala o quê? 10 empregados. E todo mundo cai em cima disso aqui. Por quê? Comeu uma porcaria do mais. Então 10 não, é mais de 10. Quando aquela empresa tiver mais de 10 empregados, compete à empresa, ao empregador fazer o quê? O registro do controle de jornada. Então ele tem que fazer o quê? O registro da jornada. Pô, por isso que tem a ver com o direito do trabalho também. Estamos falando de trabalho extraordinário aqui. Cobrado qualquer uma das duas. O empregador tem que fazer o que? O registro da jornada. Ele tem que pôr lá aquele ponto que você mete o dedo, aquele que você carimba, aquele que você assina, não interessa. Ele tem que fazer o quê? Um controle da jornada. A hora que o cara entra, a hora que ele sai para o intervalo, a hora que ele volta do intervalo e a hora que ele pica a mula para casa. Tem que ter esse controle aqui nas empresas com mais de 10 empregados. E se não tiver? Se não tiver esse controle, ou naquelas empresas que tenham mais de 10 empregados, chegou lá em audiência e o reclamado, a empresa, não apresentasse controle, o que acontece? Inversão do ônus da prova. Presume-se que é verdadeira a jornada que o empregado narrou na petição inicial. Então, aquela jornada lá que ele alegou aqui na inicial, acontece o que com ela? Presunção de veracidade, mas lembra que é o quê? Presunção relativa, aquela que admite prova em contrário. Presunção absoluta não admite prova em contrário. Presunção relativa admite, ele vai provar de outro jeito. Dá os pulos dele, prova com testemunha, ele vai ter que se virar. Então, qual que é essa regra aqui? Olha bem, empresa com mais de 10 empregados. O empregador é obrigado a manter o quê? Um registro de ponto, um registro de controle da jornada. Não interessa se é meio eletrônico, manual, não interessa. E se ele não mantém, ou se ele mesmo mantém esse registro, ele não apresenta. Quer dizer o quê? Ele chegou em juízo e não apresentou injustificadamente. A não apresentação injustificada do registro de jornada gera o quê? A presunção relativa de veracidade da jornada narrada inicial. A gente não viu que a regra geral é que o empregado, o autor, faz prova do fato constitutivo? Sim, ele faz prova do fato constitutivo. Então, ele fazer prova da jornada extraordinária compete a ele, porque é fato constitutivo do direito dele. O que aconteceu aqui? Inversão do ônus da prova. Por quê? Porque a súmula determinou. Então, olha que legal, a gente tem a regra geral. Aqui caímos numa exceção. A regra geral, autor, fato constitutivo. Nesse caso aqui, invertemos o ônus da prova. Só que tem que tomar cuidado com os detalhes da súmula. Então, memoriza passo a passo essa súmula aqui, que é muito importante, principalmente o inciso 1 e o 3. Mais de 10 empregados? Controle da jornada. Não apresentou? Já era. Vai presumir que é verdadeiro a jornada narrada pelo autor na petição inicial. Isso aqui é uma presunção relativa. Ela admite prova em contrário. Então, se a banca falar também que é presunção absoluta, já era, mentira. Falar que ela não admite prova em contrário, mentira também, porque ela admite prova em contrário. Beleza. Esse é o item 1. A gente viu o quê? Inversão do ônus da prova. E no item 2 dessa súmula, ela fala também de presunção relativa. Diz que aquela jornada que está prevista, inclusive no instrumento normativo, admite prova em contrária. Pô, imagina ter um acordo coletivo falando que eles vão prestar 2 horas extras por dia e o cara presta 7, porque presta trabalho 15 horas por dia. Só pelo fato de estar no instrumento normativo, não admite prova em contrário? Claro que admite, é presunção relativa. A gente vai ver um princípio até que fala disso daí. E o item 3 dessa súmula, que é muito importante, ele traz um troço chamado de jornada britânica. Jornada britânica.
britânica. Por que jornada britânica? Vamos ver já. Não fala que o inglês é aquele certinho que entra e sai, não atrasa um minuto, que é aquele todo pomposo que nunca erra, nunca atrasa? É por isso o nome disso daqui. Jornada britânica é o seguinte, o empregador foi acionado na justiça. Pô, o cara sabe que vai levar um crowd, seu trabalho tem todos aqueles princípios que favorecem o empregado. Ele pega, junta todos os cartões de ponto assim, vai lá na máquina de furar, mas junta, sabe, 7,5 de cartão de ponto, põe lá, vai na máquina, tchá, que pula, e coloca tchá, que pula. O juiz vai catar aqueles cartões de ponto, vai olhar, vai estar furado assim, ó. Quer dizer o quê? O cara entrou todo dia às 8 horas em ponto, não é 8 horas e um segundo, 8 horas em ponto. Saiu para almoçar todo dia ao meio-dia em ponto, voltou para o serviço todo dia às 13 horas em ponto, e ele foi embora para casa todo dia às 17 horas em ponto. Cumpriu a jornada de 8 horas por dia, redondinho, o cara é foda, o cara é britânico, por isso que é jornada britânica. O que é isso daqui? É fraude, é migué no juiz. Pô, o juiz é obrigado a ser burro agora? Claro que não, isso aqui é migué. Então, de que diz essa súmula? Que aqueles controles de jornadas que tiverem horário de entrada e saída uniforme, migué, se o cara olha no ponto, fura aquilo lá. Então, entrada de saída, horário de entrada e de saída uniforme, eles são o quê? Inválidos como meio de prova. É inválido como meio de prova. Não pode ser usado como meio de prova isso aqui, porque deu migué no juiz. E sabe o que acontece? Inversão do ônus da prova. Não interessa se a empresa tem mais de 10 ou não. Ele tentou passar um migué desse aqui no juiz, beleza. Vai ter que então? Inversão do ônus da prova. Passou um migué no juiz? Já era, essa penalidade aplicável. Olha então como trabalha essa súmula aqui. Puta que eu pariu, como essa súmula é importante. Tanto em processo como em direito de trabalho. Mais de 10 empregados? Vai ter que fazer o controle do registro da jornada. Não fez? Presunção da jornada legada na inicial, que admite o quê? Prova em contrário. Beleza. Súmula 2 também, o item 2 fala de presunção relativa. E o item 3? Controle de registro de jornada com horário de entrada e saída uniforme é inválido como meio de prova. Então, porque ninguém chega e sai no mesmo horário todo dia. Sempre tem uma variaçãozinha, ou o cara chegou um pouco mais cedo, chegou um pouco mais tarde, ou foi embora um pouco mais cedo, saiu um pouco mais tarde. Tem uma variação. Se não tem variação, é o quê? É lógico que é fraude. Se tem fraude, esse meio vale como prova? Não vale como prova. E acontece o quê? Inversão do ônus da prova. Então aqui, independentemente do tanto de empregados que tiver nessa empresa, o reclamado, o réu, a empresa, o empregador, que vai ter que provar o quê? O contrário do alegado na jornada inicial. Aquela jornada que ele alegou lá na petição inicial, ele vai ter que fazer prova em quê? Em contrário. Inversão do ônus da prova de novo. Bastante interessante essa súmula aqui, trata da inversão. Outra súmula que tem a ver com prova, que é muito importante também, que vive despencando, é a súmula 212. Ela fala o seguinte, que quando forem negados a prestação do serviço ou o despedimento, quem que tem que provar o término do contrato de trabalho? O empregador. Por quê? Porque diz lá na súmula que o princípio da continuidade da relação de emprego constitui um ônus favorável ao empregado. Essa súmula é decoreba. Essa súmula cai pra caramba e tem que decorar toda ela. O que você vai decorar? Como que é o passo a passo para memorizar ela? O empregador tem que provar o quê? O término do contrato de trabalho. Quando? Quando forem negados a prestação do serviço ou despedimento. Mas por que isso daí? Porque tem um princípio que está lá na súmula, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Pô, o empregado não é a parte hipossuficiente na relação ali, o empregador está aqui em cima, empregadinho aqui embaixo, coitado, não tem que dar então todo esse monte de privilégio para ele, princípio protetor que a gente vê lá em direito do trabalho? Tem. Então o que acontece? Esse princípio ele é uma presunção favorável ao empregado. Aqui também o ônus da prova deu uma invertida, porque, quem teria que provar isso aí, se a gente for explicar a regra geral, é o empregado. Mas como a gente inverteu o ônus da prova aqui, o que acontece? O empregador vai provar. Então memoriza essa súmula desse jeito aqui, ó. O empregador tem que provar o quê? O término do contrato de trabalho. Quando? Quando negada a prestação do serviço ou o despedimento. Mas por que isso daí, Thales? Porque o princípio da continuidade da relação de emprego constitui um ônus favorável para quem? Para o empregado. É sempre a parte fraca na relação. Maravilha. Imagina que o empregador... isso aqui já é muito jurisprudencial também, mas já vi em várias provas. O empregador falou, não, o cara trabalhou para mim, mas ele não era meu empregado. Quer dizer o quê? Quando o empregador chegar em juízo e reconhecer a prestação do serviço, se ele quiser provar que aquilo lá era um vínculo diferente da relação de emprego, ele que vai ter que provar. Por quê? Porque é assim que funciona o seu trabalho. Teve a inversão aí também. Então, quando o empregador chegar e falar o seguinte, o cara trabalhou para mim, mas ele era um autônomo, ele não era meu empregado, ele não preencheu os requisitos da relação de emprego. Quem que tem que provar isso daí, então? O empregador. Por quê? Princípios aí, todos aqueles princípios que favorecem ao empregado. Isso aqui também, apesar de ser meio jurisprudencial, despenca em prova. Então lembra, quando
O empregador admitir a prestação do serviço. Não, o cara trabalhou para mim. Mas ele trabalhou do quê? Ah, de autônomo. Paguei ele por RPA. Quem que tem que provar, então, que ele não era empregado? O empregador. O empregado não tem que provar que ele era empregado. O empregador que vai ter que provar que não era empregado dele. Tranquilo isso daí. 2 princípios aqui super relevantes relativo à matéria de prova. É o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da busca da verdade real. O princípio do livre convencimento motivado é o seguinte: o juiz é livre para apreciar a prova do jeito que ele quiser. A gente não utiliza, isso aqui para qualquer ramo processual, tá? A gente não utiliza aquele sistema tarifário das provas, que quer dizer o quê? 2 testemunhas valem mais do que uma. Mentira, não interessa. Imagina que a gente tem um processo 3 testemunhas falando uma coisa, e a outra parte arrumou uma testemunha que fala o contrário. O juiz tem que acolher, decidir favorável isso aqui às 3? De jeito nenhum. O juiz é livre para decidir do jeito que ele quiser. Ele pode chegar e falar, não, eu estou entendendo que é verdadeiro isso daqui e está decidindo de acordo com o testemunho daquela uma pessoa, ao contrário daquelas 3. Ele pode fazer? Claro que pode, mas isso não é livre. Por quê? Porque isso tem que ser motivado. O juiz vai chegar e falar, pô, tá na cara que aqueles 3 estavam mentindo para mim, cada um falou uma coisa diferente, se embananaram todo, o outro eu vi que estava falando a verdade. Então o juiz ele é livre para decidir do jeito que ele quiser. Ele aprecia as provas do jeito que ele achar melhor. Ele vai decidir do jeito que ele achar mais justo. Só que ele tem que motivar. Ele não tem que chegar e falar, eu pus a mão na cabeça, tive uma premonição, eu acho que é isso daqui. Não, ele tem que motivar. Desde que ele motive, ele fundamente a sua decisão, ele decide do jeito que ele quiser. Então isso daí, qualquer ramo processual, sistema tarifário de provas, não existe mais, isso aí acabou. Aquela coisa que a confissão vale mais do que que era a rainha das provas, isso é muito forte em processo penal também. Que a confissão pesa mais que isso, que mais que aquilo, ou que 2 testemunhas pesam mais do que uma. Isso aí não existe. O juiz aprecia a prova do jeito que ele quiser. As partes podem estar usando do processo para cometer uma fraude. E se está confessando fraudulosamente, o juiz é obrigado a ser tonto? De maneira nenhuma. Por quê? Porque existe um outro princípio, que é o princípio da busca da verdade real, ou o princípio da primazia da realidade. O nome já dá uma ideia aqui que é. Isso aqui quer dizer basicamente o quê? O juiz ele não busca um mero formalismo. Se no papel está escrito uma coisa, não interessa, o juiz quer saber o quê? O que aconteceu na prática, na realidade. Então esse princípio privilegia o quê? A verdade real, o que realmente aconteceu, não o que está no papel, um mero formalismo. Se está no formalismo lá, que o cara trabalhava 6 horas por dia, mas na prática, foi feito um contrato, trabalha 6 horas por dia, mas na prática o cara trabalhava 10, o juiz vai fazer o quê? Olha, infelizmente ele trabalha 10, mas não dá para pagar hora extra, porque está no contrato, sinto muito. Claro que não, ele privilegia o quê? A busca da verdade real, o que acontece na prática, não o que acontece no papel. Ele deixa de lado o formalismo para privilegiar o que acontece na realidade. Bem legais esses princípios aí. Vamos entrar agora em provas em espécie. Estou chegando naquela parte que despenca mesmo. Tudo isso daqui é meio que introdução. Essa súmula aqui, 338, bastante importante. Tudo assim, de uma relevância média alta. Estou chegando num troço que, como aquilo é importante. Eu estou para dizer que é uma das matérias mais cobradas em processo de trabalho. Beleza. Eu não vou falar sobre todos os tipos de prova aqui, porque inclusive é uma questão de tempo. Vou direto na veia. Mas vou falar um por vez, pelo menos um conceitinho bem básico aqui. Não aquele conceito, anote aí no seu caderninho. Não, vou explicar, tem que entender. Depoimento pessoal. As partes vão depor, o autor e o réu. Na Justiça do Trabalho, a gente não estuda que as partes comparecem em audiência, independentemente da presença dos procuradores? Sim, não interessa se o advogado vai ou não. As partes têm que ir. Por quê? Porque advogado é macaco velho, né, meu? Advogado se espana com o juiz? Lógico que não. Aí o juiz cata um autor de um lado, cata o réu do outro, tá perto do pescoço, plup, verdade sai para fora. Por isso que o autor e o réu tem que estar lá, para ter o depoimento pessoal. Segundo tipo de prova aqui é a prova documental. Prova documental não é só papel, não. É qualquer tipo de documento. Pode ser um vídeo, áudio, um CD, um pendrive contendo alguma coisa, um documento, uma fotografia. Tudo isso aí é prova documental. A prova documental. Aqui começa a entrar um pouco de diferença de processo civil. Processo civil é cheio de prazo para as coisas. Prazo para fazer isso, prazo para fazer aquilo. Aqui, isso daqui não tem muito prazo não. O processo de trabalho, ele é mais célere, ele é mais dinâmico, muita coisa, ele é bem menos formalista que o processo civil. Como que funciona a apresentação de prova documental? A prova documental, ela já vem com a petição inicial ou com a contestação. O autor, quando ele entra com a petição inicial, com a sua reclamatória trabalhista, junto com ela, já vai as provas que ele pretende produzir. Se ele tem que juntar documento, não tem que chegar ao juiz e falar, te dou 10 dias. Não, já vai junto. O reclamado, a hora que ele vai lá se defender, ele já tem que, na sua contestação, trazer o quê? Os documentos para fazer prova dos fatos que ele está alegando. Não tem que ficar abrindo prazinho, não. A regra é o quê? As provas são apresentadas ou na inicial ou na contestação.
Mas isso é regra, tem exceções? Claro que tem. Tem algumas exceções lá do processo civil e tem exceções direto aqui no processo do trabalho. Tem a súmula 8 do TST que diz o seguinte: quando que a gente pode juntar um documento na fase recursal? Puta merda, tá lá no tribunal e o cara quer juntar documento agora? Ele pode por quê? Porque ele esqueceu? É lógico que não. Ele só vai poder juntar documento aqui na fase recursal em hipóteses previstas nessa súmula aí. O que a súmula 8 fala? A juntada de documento na fase recursal, eu quero que leia a súmula toda na íntegra, isso aqui é tudo resumão. Eu quero que direto assim nos detalhes, mas tem que ler tudo na íntegra, tá? Porque muitas vezes a banca trabalha Ctrl+C, Ctrl+V. Então tem que estar familiarizado com o texto legal ou com o texto simulado aí. O que diz a súmula 8 então? Que a juntada de documento na fase recursal só se justifica em duas hipóteses. Quando tiver quando tiver ocorrido um justo impedimento. Então o cara não esqueceu, pô. Não tinha como ele ter usado isso daqui antes. Imagina que o empregado queria juntar um documento, mas o documento estava escondido num cofre que o empregador enterrou no meio do mato. Como que ele ia apresentar isso daí? Não ia. Mas aí o cara foi com o negócio lá, achou aquele cofre, achou o documento. Opa, agora achei o documento. Ele pode? Pode juntar. Quando tiver ocorrido, justo impedimento. E a segunda hipótese? A segunda é bem óbvia. É quando tiver que provar um fato posterior à sentença. Aquilo lá aconteceu depois da sentença. Como que ele vai juntar aquilo antes? Ele vai vir aqui no passado, entrar na máquina do tempo, vai no futuro, pega aquilo lá e traz para trás? Não vai. Isso aqui é o que ocorreu a sentença, é um fato posterior à sentença. Cuidado com pegadinha de banca. Eles gostam de jogar a letra da súmula igualzinho e joga aqui fato anterior. Mentira, é fato posterior. Então, quando for um fato ocorrido posteriormente à sentença, aconteceu depois da sentença, aí pode juntar documento disso aqui na fase recursal? Aí pode. Aí a súmula 8 autoriza. Beleza. Outra coisa muito importante, principalmente para quem vai fazer prova da OAB, vai ser advogado. Imagina o seguinte: o cara procura você lá no seu escritório, quer entrar com uma reclamatória trabalhista, ele vai trazer vários documentos. Você vai lá e tira esses documentos. Você vai ter que ir lá no cartório, reconhecer firma, autenticar, vai ter que fazer isso aí? Não vai ter que fazer isso aí, porque aqui na Justiça do Trabalho, quando a gente estiver falando então de cópias, eu gosto muito de jogar esquema, muito de jogar resumo. Eu sempre estudei desse jeito aqui, isso aqui sempre me ajudou muito. Porque você no dia a dia vai estudando lendo a letra da súmula inteira. Mas, pô, antes da prova, tu bate resumo. Você vai chegar antes da prova com o VADMEC, vai bater o VADMEC inteiro correndo lá em meia hora? Não vai, você não lê nada. Agora, em meia hora, com resumo, você lê coisa pra caramba. Cópias de documento, então. O que você vai fazer? O próprio advogado pode declarar que aquilo é autêntico. Ele vai, com a sua responsabilidade pessoal, se ele mentir, se ele dar um migué, o crau é nele. Ele que vai se responsabilizar pessoalmente. Ele pode chegar e falar, não, esses documentos são autênticos. Porque, pô, dar um migué no Xerox é fácil, né? O cara vai lá, põe na máquina, põe um papelzinho em cima, joga outro, dá os migué dele. Então, o próprio advogado pode declarar que as cópias dos documentos são autênticas. Então, a autenticidade, ela pode ser declarada por quem? Pelo próprio advogado. O próprio advogado pode chegar e falar, não, essas cópias aí, e tem o original, e tá igualzinho, é tudo autêntico, não precisa ir no cartório reconhecer firma de nada. Muito padrão essa pegadinha em prova também, fala, dependendo do documento, tem que ir lá no cartório autenticar. Tem nada, o próprio advogado, só que presta atenção sobre sua responsabilidade pessoal. Se ele fazer merda, ele que vai responder. A parte, ele fala assim, não, se por acaso descobrir que é rolo, o meu cliente que se lasque. O advogado, sob sua responsabilidade pessoal, vai responder por isso daqui. Ele pode chegar e declarar autêntico? Pode. Pô, tudo a ver com prova da OAB. E se a outra parte chegar e impugnar? A outra parte falar impugnou, falou, mentira, isso aí não é autêntico. O advogado vai ter que pegar e vai juntar os originais do processo para conferir. Simples conferência. O juiz vai fazer isso daí, o juiz precisa, com tudo que ele estudou, olhar um aqui e olhar o outro conferir? Não, quem vai fazer isso é a peãozada, é o próprio servidor. Pô. Então é o próprio servidor que vai analisar a autenticidade. Olha como funciona então. A autenticidade do documento pode ser declarada pelo próprio advogado, sob pena de sua responsabilidade pessoal. Se por acaso for contestada essa autenticidade, ele vai apresentar o original no processo, e o serventuário vai olhar aqui a cópia e o original, falar, não, está tudo certinho, não tem problema nenhum. E vai conferir essa autenticidade aí. Outra coisa muito importante, outra súmula também que despenca em prova, isso aqui tem tudo a ver com o exercício da advocacia, por isso que é muito importante isso aqui no exame da ordem. Quem eventualmente for fazer uma segunda fase trabalhista, vai se deparar com todas essas súmulas. Mas eu não quero, então nem vou ler. Não, isso aqui cai muito em primeira fase também. Mas em segunda, é pura súmula. Prova de segunda fase é bem tranquila. Você sabendo mais ou menos as súmulas ali, faz com o pé nas costas. O que diz esse outro dispositivo aí? O cara foi lá e ingressou com a petição inicial. Nessa petição inicial, ela tinha alguns erros. Quais eram os erros? Faltava algum documento
essencial, algum documento indispensável para a propositura. Tinha que juntar, por exemplo, o cara quer requerer salário família. O que ele tem que juntar para requerer o salário família? A certidão de nascimento dos barrigudinhos dele, pô, senão não tem como fazer isso daí. Ele não juntou. Ou faltou um documento indispensável, ou tem alguma irregularidade, aí já é o mais padrão. Ou faltou algum documento indispensável, ou a petição inicial, ela está aivada de algum vício, ela tem alguma irregularidade. Beleza, então se o juiz verificar que falta um documento indispensável ou alguma irregularidade, ele vai chegar e vai indeferir a inicial e já era extinguir o processo? Não, ele vai abrir um prazo para que a parte venha e emende a inicial. Esse prazo aqui é o mesmo prazo do processo civil. Ele tem que vir então e emendar a inicial, emenda da inicial. Qual que é o prazo que ele tem para fazer a emenda da inicial, Thales? 10 dias. É o mesmo prazo que ele tem lá no processo civil. No processo civil a mesma coisa. Se a inicial fez uma cagadinha lá que dá para consertar, foi um vício sanável, o juiz vai indeferir direto a petição inicial? Não, ele não indefere direto. Ele abre esse prazo aqui para que a parte venha e supra aquela irregularidade. Supriu? Já era. Não supriu? Indefere a inicial. Já era. Agora eu quero falar do tipo de prova, que é o que mais cai, é o que despenca, que é a prova testemunhal. Prova testemunhal, a FGV tem tesão para cobrar isso aqui. É incrível como eles gostam de perguntar de prova testemunhal. De prova testemunhal, preciso saber tudo então, Thales? Não, sabendo meia dúzia de coisa aí, tu vai matar bonito. Prova testemunhal, a regra é que ela é amplamente admitida. Pode usar a prova testemunhal tranquilamente. Pode ir pagando aquela parte da prensa, por favor. Ela é amplamente admitida. Sim, essa é a regra geral. Mas aqui no processo do trabalho tem duas hipóteses que não pode prova testemunhal. Quais são elas? Vai com pena de direito de trabalho de novo. Estamos falando aqui de arguição de periculosidade ou de insalubridade, tem que ter o quê? Perícia. Mesmo que a parte tenha confessado, Thales, sim. Mesmo que o reclamado seja revel, Thales, sim. Não interessa. Falou de adicional de periculosidade ou de insalubridade, vai ter que ter perícia. Então falamos aqui de insalubridade ou de periculosidade, não é admitida a prova exclusivamente testemunhal. Também não é admitida a prova exclusivamente testemunhal, aquela prova do quê? De pagamento de salário. A gente, quando estuda direito do trabalho, vê que o pagamento de salário tem que ser feito o quê? Forma escrita, pagamento de salário. Então o empregador pode chegar a umas testemunhas e falar, não, eu tenho testemunha aqui que eu paguei o salário. Não pode, ele tem que ter o quê? Recibinho, prova escrita. Nesses casos aqui, então, não pode o quê? Prova exclusivamente testemunhal. São duas hipóteses aqui. O que tem que tomar cuidado aqui? Jogando lá no direito de trabalho um pouquinho, vai. A periculosidade sofreu uma alteração recente. Tá? Só fazer um apanhadinho bem rapidinho. Eu adoro dar pitaco na matéria dos outros. O que mudou recentemente a periculosidade? A gente tinha algumas hipóteses taxativas. Tinha lá, quando tiver contato com inflamável, explosivo, energia elétrica estava em súmula. A CLT trouxe expressamente energia elétrica. Radiação ionizante também, que está em jurisprudência do TST. E a CLT trouxe uma hipótese nova. Quando o cara, pelo exercício do contrato de trabalho dele, está em contato com o quê? Com roubo ou com algum tipo de violência física decorrente dele trabalhar com serviço de vigilância ali, ou de proteção patrimonial ou pessoal. É aquele cara que trabalha na porta, por exemplo, dessas boates que tem aí, aquelas boates bem tranquilas, que dá um pessoal bem de boa. O segurança chega e revista o cara. Esse é o segurança, vê se ele tem que receber o adicional ou não. Pergunta pro cara, você tá armado? O cara fala, não. O segurança fala, mas por que você não tá armado? Fala, você é louco? Tão boa que é aquela boate lá. Pô, o segurança morre 7 por noite. Ele vai receber periculosidade? Agora vai, de acordo com a CLT vai. Tem outras mudanças aí, mas só se liga nessa hipótese nova que certeza que isso aqui vai cair em prova. Cobrar atualização legislativa é batata, eles adoram perguntar isso aqui. Maravilha. Falamos então de prova testemunhal. Uma súmula muito importante, inclusive na prática, é a súmula 357. Essa súmula aqui na prática também, e tanto para a prova, é muito cobrada. Imagina a seguinte situação. 2 empregados pegam e vão embora da mesma empresa. Os 2 vazam, os 2 pedem para sair. Aí o empregado A entrou com uma ação, o B também. O que eles vão fazer? Trocar testemunho, velho. Falar, você é meu testemunha que eu sou para você. O simples fato do cara, num processo ser o autor e no outro processo ser testemunha, torna essa testemunha suspeita? Dá a impressão que torna, mas o que o TST falou? Que não torna suspeita. O simples fato dele num processo ser parte e no outro ser testemunha, não torna suspeita. O simples fato. Agora imagina aí que o empregado lá, ele numa ação ele é o reclamante. Quebrou o pau com o empregador. Seu viado, eu vou te fuder e não sei o que. Quebrou o pau e ameaçou de morte. Porra, aí tá na cara que ele odeia o cara. Aí o juiz pode até reconhecer. Mas essa parte prática não é muito cobrada em prova, não. Eles vão cobrar o quê? A letra da súmula aqui. Então lembra, a súmula 357. O simples fato do cara num processo, ele é parte, ele é o autor.
e no outro processo ele é testemunha. Pode acontecer isso aqui? Pode. O simples fato disso aqui, ó, não torna suspeito. Não torna aquela testemunha suspeita. Ela pode ser ouvida normalmente, o testemunho dele vai ter todo o peso normalmente. Bem, isso aqui cai muito por quê? Porque quem não estudou, quem vai meio pelo raciocínio, fala, mas é claro, pô, cara, no processo ele é reclamante, no outro ele é testemunha. E às vezes a banca joga um exemplo que os caras, tipo assim, tem 2 processos, autor aqui, testemunha aqui, autor aqui, testemunha aqui. Pô, tá na cara que os caras trocaram o testemunho. Na prática, imagina que isso acontece, sai os 10 empregados, todo mundo é testemunha de todo mundo, e crau no empregador, coitado, se lasca. Pode ser testemunha? Pode. É isso que o TST entende. Porque quem vai às vezes ali pelo raciocínio, se perde nisso daqui. Tem um dispositivo agora, e esse daqui, quem estuda comigo para concurso, já faz até assim, mas de novo isso daí, por quê? Isso aqui cai para concurso, cai para OAB, cai para tudo que é coisa. O cara que errar isso daqui em prova, porque com isso daqui, o quadrinho mínimo que eu vou passar agora, você vai acertar ou a questão inteira, ou algumas alternativas tu elimina. Isso daqui é incrível, eles têm uma coisa para cobrar isso em prova que não dá para saber o porquê. Um dia eles vão aprender que o pessoal já entendeu isso. Mas sabe o que é foda? Cai pra caramba, prova sim, prova não, e o pessoal tem os dons de errar ainda, que é o quê? Número de testemunha. Número de testemunha. Isso daqui cai pra caramba, não pode confundir o número de testemunha. Dependendo do rito, do procedimento que foi adotado, o número de testemunha varia. Dá uma variada lá, muda assim, depende. A gente tem 3 tipos básicos de procedimento aqui no processo do trabalho. Quais são eles? O primeiro é o procedimento sumaríssimo. Qual que é o procedimento sumaríssimo? Thales, aquele rapidíssimo, importantíssimo. A gente tem também o procedimento ordinário. Aquele ordinário, procedimento comum. E tem o quê? O inquérito para apuração de falta grave. Nós temos esses 3 tipos de procedimento. Esqueci na hora da prova, Thales. E agora? Simples. Aqui tu pode raciocinar. Primeiro procedimento é o sumaríssimo. O sumaríssimo é o quê? É o rapidíssimo, aquele que tramita rapidão. Se ele é o que tramita rápido, eu vou ter mais ou vou ter menos testemunhas? Eu vou ter menos testemunhas, pô. Então, no procedimento sumaríssimo, é admitido até 2 testemunhas para cada parte. Maravilha. O procedimento ordinário é o procedimento padrão, aquele comum. Então, eu vou ter até 3 testemunhas para cada parte. E o inquérito judicial para apuração de falta grave. Olha o tamanho do nome do troço. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Está na cara que é cabeludo. Sabe o que é isso daqui? O dirigente sindical é dotado do quê? De estabilidade provisória. Então, se o cara é dotado de estabilidade provisória, o empregador pode chegar e dar um pé de qualquer jeito? Não pode. Para dar um pé no cara, tem que usar o quê? Uma botina diferente, uma botina mais bonita, que é isso daqui, ó. É o inquérito. O inquérito, você vai fazer o quê? Mandar embora o cara que tem estabilidade. Você tem que provar a justa causa. Olha o nome, olha como trouxe a cabeludo. Pô, então quantas testemunhas tem? 2 vezes 3? 6. 6 testemunhas. Cuidado, cuidado, que às vezes a banca é maldosa e faz o seguinte. Terá número de testemunhas, de acordo com a CLT, e fala aquele monte de coisa, joga aquele texto enorme para te confundir. E fala, cada parte poderá indicar até, e pede o número de testemunhas, e fala assim, no procedimento ordinário, sumaríssimo e inquérito, respectivamente. Aí joga lá na alternativa A, 2, 3 e 6. O bisonho vai 2, 3 e 6 e caneteia. Mas o que a banca fez? Trocou a ordem, colocou ordinário, sumaríssimo e inquérito. Então qual que é a resposta correta? 3, 2 e 6. Esse quadro aqui fala, Thales, eu não quero saber do processo de trabalho, eu tô nem aí, eu quero que se foda essa merda toda, eu quero nem saber, mas quero saber uma coisa. Saiba isso. Sabendo isso, pelo menos uma alternativa na prova se elimina. Como eles gostam de cobrar isso daí? Outra coisa muito importante que despenca é a respeito da intimação de testemunhas no processo do trabalho. Sabe por quê? Porque é diferente do processo civil. Geralmente, o processo civil o cara vê antes na faculdade, estuda um pouquinho mais, acha um pouco mais bonito, acha um pouco mais sério. E o processo de trabalho vai relegando. Aí o que a banca faz? Crown em você com o processo civil. Ela tenta te enganar com o processo civil aqui, porque no processo civil é de um jeito. Aqui não, aqui é de outro. Vou fazer um esqueminha como funciona a intimação de testemunha aqui no processo do trabalho e te falo como isso funciona lá no processo civil. Então vamos falar agora de intimação de testemunhas. Como que funciona a intimação de testemunhas? Testuinhas, tá burro? Em português já manja bem, português apanha um pouco ainda. Testemunhas. O Pablo vê isso, põe até mão no coração em casa, a senhora que faz essas coisas. Pablo, professor de português. Beleza. Como que é a intimação de testemunhas no processo de trabalho? Não tem. No primeiro momento não tem. As partes comparecem à audiência levando a testemunha. O autor chega, pega a testemunha na mão e vai para a audiência levando o autor pega e leva a testemunha que ele quer. O réu também pega a testemunha dele e leva na audiência. Então as partes comparecem na audiência
independente de intimação. Eles comparecem como? Acompanhando as partes. Acompanham as partes. Não tem intimação aqui. Ah, não tem? Não tem. Você vai chegar para o cara, se for mandado embora, quer que alguém seja tua testemunha? Isso é na teoria. Quem tem um pouco de conhecimento prático, esquece. Porque a prática é foda. A prática é o seguinte. Cada lugar adota de um jeito. Às vezes na mesma cidade tem 3 varas do trabalho. Cada uma faz de um jeito. Então esquece teu conhecimento prático e vem para teoria. Que é a teoria que é cobrada em prova. Porque se for adotar a prática, tu joga a caneta pro alto, na questão que ela cair, tu põe a certo. Porque cada lugar entende de um jeito. Como que é a teoria então? As partes comparecem à audiência, levando a testemunha, independente de intimação. Então pode pôr aqui, ó, independente de intimação. Não precisa intimar. Nesse primeiro momento aqui, não precisa intimar a testemunha. Beleza, Thales, mas pô, o cara não vai. Você acha que o cara vai querer, vai lá perder o dia de serviço? Apesar de que a testemunha não pode ter descontado o dia do serviço, tá? Por quê? Porque ser testemunha é um troço muito bonito, chamado de munus público. É uma função pública que ela está exercendo. Então, se o cara faltou o serviço para ir testemunhar, não pode perder o dia de serviço, não. Isso é uma disposição legal. Ele tem ele tem querer ser testemunha? Não tem. A gente vai ver que não tem. Ele vai, inclusive, na marra se ele não for por bem. Então, ele não tem descontado o seu salário por ter faltado para ir testemunhar. É óbvio, o cara vai testemunhar na parte da manhã e falta uma semana no serviço. Aí também não, né? É aquele horário que ele está testemunhando, ele não pode ser descontado do seu salário. Maravilha. Então, a gente viu aqui que, vamos traçar os momentos aqui, ó. Num primeiro momento, a testemunha vai independente de intimação. Mas não foi. É lógico que ele não foi. Por que ele não vai? Porque ele não quer se meter em rolo, não quer arrumar briga, então ele não foi. Se a testemunha não foi nessa audiência, não tem o que fazer. O juiz vai fazer o quê? Ele vai adiar a audiência, vai ter que adiar para poder ser ouvida essa testemunha. Aí se a testemunha não foi, mesmo assim, ele vai intimar. Então no primeiro momento, vai ser intimação. Aí não foi. O autor ou o réu vai falar, pô, excelência, chamei o cara para vir, o cara vacilão não veio. O juiz vai adiar a audiência e vai expedir uma intimação de ofício a requerimento. De ofício a requerimento, ele vai fazer o que então? Aí sim ele vai intimar. Aí vai ter intimação da testemunha. Intimação. Pô, aqui a porra ficou séria, que tem o papel, o cara foi intimado. Não tem mais querer. Se mesmo intimado, regularmente intimado, a testemunha não for, aí o bicho pega. Então, segundo momento aqui, de novo, ó, o cara não foi. A mesma coisa, tá? O juiz vai ter que adiar a audiência, não tem o que fazer, ele vai adiar a audiência. Aí se o cara não foi mesmo regularmente intimado, ele tinha o papelzinho, não foi, aí o bicho pega. Porque se depois de intimado ele não foi, o juiz vai pegar, chegamos aqui no terceiro momento, o juiz vai expedir um mandado de condução coercitiva e vai aplicar uma multa. Já vou explicar tudo isso daqui. Vai ter um mandado então de condução coercitiva, vai na marra, mais multa. Então, como que funciona? Deixa eu explicar isso aqui, depois eu traço tudo de novo. Na condição coercitiva, o oficial de justiça vai chegar no dia da audiência, vai pegar o cara, vai pôr o cara no camburão da polícia, não é no carro do oficial, não, no camburão. Do camburão o cara desce, escoltado pela polícia, até entrar na sala de audiência. Mas na marra, tem querer, não tem querer. Pô, ele vai obrigado lá, ele vai por condição que fica muito bonito, né? Imagina, tá um dia na tua casa, não vou testemunhar, não quer nem saber. Aí chega o oficial de justiça, te taca no camburão, te leva lá pra audiência. Fica bonito pra caramba, isso aqui acontece muito. Então, se ele não foi, condução coercitiva, e além o quê? De uma aplicação de uma multa, se ele não justificar, porque que ele faltou aqui, ó, nessa segunda audiência. Qual que é o passo a passo, então? Intimação de testemunha. Não tem, em primeiro momento não tem. Não tem aqui no primeiro momento, mas o cara não foi. Se ele não foi, aí o juiz vai expedir uma intimação, e se ele não for na outra audiência, mesmo regularmente intimado, aí vai debaixo do pescotapa. Vai por mal, não tem querer. Beleza, isso aqui é o procedimento ordinário. No procedimento sumaríssimo, muita gente não se liga, tem uma diferença, é tudo igual, uma coisa muda. Isso aqui no procedimento sumaríssimo é muito importante, só uma coisa muda. Quando a gente está no procedimento sumaríssimo, vamos seguir todos esses passos. Mas para o juiz deferir essa intimação aqui, tem que ter um requisito. No sumaríssimo, então, tem um requisito a mais aqui. Sumaríssimo. Para que o juiz chegue aqui no procedimento sumaríssimo e defira a intimação da testemunha, o que a parte tem que fazer? Tem que comprovar o convite. Como? Sei lá, junta aí uma notificação extrajudicial, ele tem que dar os pulos dele. Ele tem que comprovar o convite. É a mesma coisa. A testemunha foi chamada, o cara chamou, vamos lá testemunhar para mim? Vamos. E não foi. Vai adiar a audiência, e aqui para o juiz proceder o segundo passo, para ele intimar, a parte tem que fazer o quê? Comprovar o convite.
É só essa diferença aí. Cuidado com isso aqui no sumaríssimo, tá? A banca sabe, todas as bancas sabem que o pessoal não se atenta a isso e cobram muito disso aqui referente ao procedimento sumaríssimo. Maravilha. Qual que é a diferença do processo civil aqui? Pô, no processo civil, tem aquele prazo que o juiz abre para te apresentar rol de testemunha. E aqui, não tem rol de testemunha. Prova pericial, tem coisa no material aí, nem vou ficar falando isso aqui porque o tempo está correndo, e eu quero falar um pouquinho o quê? Quero falar um pouquinho de competência. Então no material dá uma olhada, a prova pericial é bem fácil, mas eu quero trazer o tópico agora de competência. Ah, você vai falar tudo de competência? Mas é lógico que não, eu vou falar só do quê? Eu vou falar rapidamente de competência territorial. A competência territorial, ela define aquelas regras para você saber o quê? Aonde vai entrar com a ação. O cara chegou lá no dia do teu escritório e falou, eu quero entrar com uma ação. Beleza. E falou tudo o que aconteceu. E onde que você entra com essa ação? Aí depende, você tem que saber essas regras aqui. Isso aqui cai na primeira fase, na segunda, então, é indispensável saber. Mas mesmo para quem vai fazer qualquer segunda fase, tem que saber isso daqui. Thales, aonde que eu entro com a minha ação, então? Competência territorial. Eu vou pegar aquela petiçãozinha inicial reclamatória trabalhista e vou entrar no lugar. Que lugar que é esse? Depende. A regra é o local da prestação. A regra é o quê? É o lugar onde o cara trabalhava. É o local da prestação do serviço. Essa aqui é a regra geral. Já vou falar um pouquinho mais dela aqui. Mas tem que saber a regra geral é o quê? É o lugar da prestação. O cara trabalhava aqui em Cascavel, foi mandado embora. Você vai entrar com uma ação aonde? Em Cascavel, ficou bem claro. Nesse caso, está muito claro. Beleza, mas tem algumas exceções. Essas exceções aqui são importantes e eu vou te ensinar um passo a passo para não perder mais esse tipo de questão em prova aqui. Quais são as exceções? A primeira é quando a gente estiver falando de agente ou viajante comercial. Essa palavra que você vai procurar na sua prova, agente ou viajante comercial. Vou ensinar tudo um passo a passo depois disso daqui que vai ficar muito fácil. Então, se você chegou na prova, se a primeira coisa que você vai procurar, viu que é competência territorial? Competência territorial, você vai nas alternativas, vai estar nome de cidade. Tá nome de cidade, é isso que a banca quer saber. Porque às vezes ela chega e conta uma história enorme. Fala que o cara trabalhou, que não recebeu verba, e não sei o quê, e tenta te confundir com o direito do trabalho, mas não quer isso na resposta. Tem professor que chega e fala, não, todas as informações lá do enunciado são úteis para resolver. Burrice, mentira. Tem coisa no enunciado que está só para te enganar, só para te engambelar. Então você vai lá e olha o quê? Procura a primeira coisa é essa palavra, agente ou viajante comercial. Achou agente ou viajante comercial, mudou a regra aqui. Você não está mais na regra geral. No curso regular eu faço quadrinho, faço desenhinho, faço mapinha, fica mais fácil. Mas como não tem tempo, vou direto na regra aqui. Se o cara for agente ou viajante comercial, aonde que eu vou entrar com a ação? Eu vou ter que entrar com a ação, é essa palavra aqui que você vai procurar, ó, subordinado. Eu vou entrar com a ação no local que tiver uma agência ou filial, e ele está subordinado. O representante comercial, por exemplo, o cara é agente ou viajante comercial, ele trabalha em várias cidades. Ele presta serviço em várias cidades. Onde você entra com a ação? Não é em qualquer uma. Você vai procurar aquela cidade que tem agência ou filial e ele esteja subordinado a ela. Mas, Thales, aquela agência ou filial está no fim do mundo e não tem vara do trabalho ali. Beleza, se não tem vara do trabalho, você vai entrar com a ação, então, no domicílio do empregado. No domicílio do empregado. Mas o cara mora lá onde o vento faz a curva. E aí, Aí tu traça uma linha reta até achar uma vara do trabalho. Você vai qual, então? Na mais próxima. Na mais próxima. Lembra que é nessa ordem aqui, tá? É nessa ordem aqui. Então, chegou na tua prova, viu que é competência territorial. Opa, procura lá. Agente ou viajante comercial. Achou isso daqui? É essa a regra de competência. Local que tem agência ou filial, ele está subordinado. Domicílio ou mais próxima. E tem a segunda exceçãozinha aqui. Essa daqui, a FGV, é bem tranquila, diferente de outras bancas que têm um entendimento diferente. Então, quem às vezes presta TRT, por exemplo, cuidado, que a Carlos Chagas entende diferente. Mas não interessa, a gente tem que saber o que agora? FCC. Essa segunda exceção diz respeito àquelas empresas que realizam as suas atividades em local diverso da contratação. Então, qual que é a palavra que você vai procurar? Atividade em local diverso do quê? Da onde que celebra o contrato, da celebração do contrato, celebração. É aquela empresa que chega e faz o seguinte, eu contrato o cara aqui em Cascavel, mas para ele trabalhar lá em Maringá. Ela fez o quê? Realiza atividades em local diverso da celebração. Nesse caso aqui, qual que é o foro competente para você ingressar com a sua reclamatória trabalhista? São dois. Nesse caso aqui, ele pode entrar com a sua ação trabalhista ou no local da prestação dos serviços, no local da prestação, ou no local o quê? Da celebração do contrato, da onde foi celebrado aquele contrato. O detalhe aqui é o quê? Que é o empregado quem escolhe, o empregado que opta ou num
ou no outro. O empregado que escolhe. Maravilha. Então, viu questão de competência territorial, como que você vai proceder? Dessa forma aqui. Procura agente viajante comercial, achou? Essa regra. Opa, não tem, maravilha. Você vai procurar o quê? Empresa que realiza atividade em local diferente de onde contrata o empregado. Contrata aqui para trabalhar lá. Como que funciona? É o foro da celebração ou o foro da prestação, ou onde o cara efetivamente trabalhava, ou onde ele foi contratado, e quem que escolhe? O empregado. Não tem também, Thales? Beleza, não tem também, cai para a regra geral. Mas imagina uma questão falando o seguinte, que o cara foi contratado para trabalhar aqui em Cascavel, trabalhou, foi transferido para Maringá, depois foi transferido para São Paulo, foi transferido no Rio de Janeiro, foi para Fortaleza, rodou o Brasil inteiro e foi mandado embora. O que a gente tem aqui? Vários locais de prestação. Quando a gente tiver vários locais de prestação, o que você procura? O pé na bunda. Olha aquele lugar que o empregador chegou, deu uma voadora giratória com os dois pés na bunda do empregado, mandou o cara embora. Aonde você entra com a ação? É lá. Então se falar, cara, foi transferido, foi conta uma história do tamanho do mundo. O que você procura? O pé na bunda. Achou o pé na bunda? Achou o último local da prestação? É lá que você entra com a ação trabalhista. Muito tranquilo isso daqui. Quando a gente tem, eu quero falar rapidinho aqui também de conflito de competência para fazer umas questões. Que horas são agora aí? Beleza, vai dar tempo de fazer as questões também. Quero falar rapidinho, porque conflito de competência é um cu. Por quê? Porque tem coisa na CLT, tem CPC, tem Constituição, mas eu elaborei um quadro que mata qualquer questão de conflito de competência. Então, quando a gente falar aqui de conflito de competência, já vou explicar o que é também, de competência, a gente tem dois tipos. A gente tem o conflito de competência negativo e o conflito de competência positivo. Conflito de competência negativo é um juiz empurrando o processo daqui e o outro empurrando de lá. Ninguém quer ser o pai da criança. Eu, se fosse juiz, meus conflitos eram tudo negativo, manda para os outros essa bucha. Mas e o conflito de competência positivo? É um juiz puxando daqui e o outro puxando de lá. Os dois se entendem competentes. Então, conflito de competência negativo, ninguém quer assumir a bronca. E conflito de competência positivo, dois ou mais juízes entendem-se competentes. Beleza. Quem que soluciona isso daí? Você tem que procurar o órgão hierarquicamente superior. Se esse conflito de competência está entre os juízes vinculados ao mesmo TRT, então é um juiz do trabalho de Maringá, num conflito de competência com o juiz do trabalho de Cascavel. Os dois estão vinculados ao TRT da 9ª região. Quem que vai resolver esse conflito? É claro, é o próprio TRT, é o chefe dos caras aqui. Agora, se esse conflito é entre juízes de TRTs diversos, é um juiz aqui de Cascavel, por exemplo, em um conflito de competência com um juiz lá de São Paulo. Quem que vai resolver isso daí? É um TRT 9ª região, o outro TRT de 2ª região. Quem que resolve? Pula mais uma casa. O TST que resolve. Então, se a gente está falando de conflito de competência de TRTs diversos, quem vai resolver esse pepino aqui é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Isso aqui, se a gente estiver falando daquele juiz de direito, investido na jurisdição trabalhista, considere ele um juiz do trabalho para todos os fins e aplica essa regra aqui. Agora, se esse conflito, isso aqui até para os ramos processual já começa a aproveitar já. Se esse conflito é entre juízes vinculados a tribunais diversos, aqui eu falei TRT diversos. Aqui são tribunais diversos. Já vou explicar. É, por exemplo, um juiz do trabalho em conflito de competência com o juiz federal. É um juiz do trabalho em conflito de competência com o juiz criminal. Eles estão vinculados a justiças diversas. Aqui, onde está tribunais diversos, você pode ler o quê? A ramo do judiciário diverso, tá? A âmbitos da justiça diverso. Então não é TRT diverso. Se for TRT diverso, é TST. Se for tribunais de justiças diferentes, justiça eleitoral, criminal, civil, trabalhista, federal, juízes a tribunais de áreas diferentes, aí quem resolve essa pica aqui vai ser o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mas tem um detalhe, esse aqui é o Salvador. Viu no meio Tribunal Superior? É a quarta hipótese, aqui é a primeira, segunda, a terceira e a quarta. Se você vê no meio lá da pergunta, falando alguma coisa de Tribunal Superior, esse aqui que é a palavra-chave, Tribunal Superior, quem que resolve o rolo? O STF. Aí não tem, aí vai lá para cima, sobe lá em cima. Aí nesse caso é o STF que resolve. Com esse quadro aqui mata tudo que é questão. Tem que tomar cuidado o quê? Um juiz do trabalho vinculado ao TRT da 9ª região, brigando com o TRT da 9ª região. Que conflito que tem, meu? Quem pode manda, quem tem juiz obedece, aí não tem conflito. É órgão hierárquico que ele manda no de baixo. Aqui ninguém manda em ninguém. A gente não está falando o quê? Não tem hierarquia nenhuma. Ninguém manda em ninguém aqui.
Então olha como funciona. Mesmo TRT, o próprio juízes vinculados ao mesmo TRT, o TRT resolve. Beleza. Juízes do trabalho vinculados a TRTs diversos, lembre que aquele juiz de direito que foi investido na jurisdição trabalhista, locais que não tem, vestiu uma roupinha de juiz do trabalho, considera-se um juiz do trabalho aqui. Então são TRTs diversos, TST resolve. Pô, estamos falando então de tribunais de justiça, de ramo do judiciário diverso. Vai para o STJ, mas tem tribunal superior no meio. Aí vai para quem? STF. Ah, mas Thales, eu acho que você está dando um migué, é mentira, isso aí não pode ser tão fácil desse jeito, você está enrolando, é Gabiru. Beleza, vamos fazer umas questões aí que já caíram em prova do OAB, da FGV, e vamos ver se a gente resolve ou não. Acompanha comigo a primeira aí, olha lá. 1. Com relação às provas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta. A. As testemunhas devem ser necessariamente arroladas pelas partes dentro do prazo estabelecido pelo juiz, a fim de que sejam notificadas para comparecimento à audiência. Tem rol de testemunha? Não tem. Mentira, isso aqui é processo civil. As testemunhas comparecem independente de intimação. Caneta na A. B. Cada uma das partes não pode indicar mais de 3 testemunhas, inclusive nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. 2, já está errada, pô. Falei que isso aqui despenca. Olha C. Na hipótese de deferimento de prova técnica, é vedada às partes a apresentação de peritos assistentes? Está errado também, isso aqui a gente pulou porque não deu tempo, mas é claro que pode. Tem prova técnica? O juiz nomeia um perito, e as partes nomeiam o perito assistente. Quem paga os honorários do perito? A parte sucumbente no objeto da perícia, o cara que perdeu a perícia. E quem que paga os honorários do assistente técnico? A parte que indicou. Ele que contratou, é uma faculdade dele. Beleza. Olha D. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz desde logo fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito. É isso daí também, isso aqui é procedimento sumaríssimo, é outra coisa que eu adoro jogar em aulão, porque despenca em prova também. Beleza, eu joguei isso daqui por quê? Porque tem muita coisa referente a prova testemunhal. Prova testemunhal, se você não soubesse nada de sumaríssimo, nada de perícia, 2 alternativas tu matava. Pô, entre chutar em 4 e chutar em 2, chuta nas 2. Se não for muito azarado, uma se acerta. Beleza. Olha 2. A respeito da prova testemunhal no processo do trabalho, é correto afirmar que A. Em se tratando de ação trabalhista pelo rito ordinário ou sumaríssimo, as partes poderão ouvir no máximo 3 testemunhas. Ordinário 3, sumaríssimo 2, inquérito 6. B. Apenas as testemunhas arroladas previamente. Mentira, não tem rol prévio. Tá te confundindo o quê? Com processo civil. C. No processo do trabalho sumaríssimo, a simples ausência da testemunha na audiência, em seja sua condição coercitiva, está tudo errado. A testemunha não foi na audiência, o juiz vai intimar se comprovou o convite. Não foi devidamente intimado, aí que tem a condução. E a D. As testemunhas comparecerão à audiência independente de intimação e, no caso de não comparecimento, serão intimadas ex officio ou requerimento da parte. Maravilha. 3. No processo do trabalho, em relação ao ônus da prova, assinale a alternativa correta. A. É do empregador quanto à alegação de inexistência de vínculo de emprego, se há admitida a prestação de serviço com outra qualidade. É isso aí mesmo. O cara falou, não, ele trabalhou para mim, mas não era meu empregado. Quem tem que provar que não é empregado? O empregador. As outras a gente matou o quê? Pegadinha padrão de prova. Se você viu na prova, qualquer matéria de direito, tá? Apenas, nunca, somente, sempre. Viu palavra que ou ela amplia demais ou restringe demais, 95% das vezes é o quê? É mentira, é rolo. Olha as outras que fala. É sempre, a B, é sempre do empregador nas reclamações versando sobre horas extras? Sempre não. A regra é do empregado. O empregador é o quê? Aquela exceção da súmula 338. C, é sempre da parte que fizer as alegações, não importando o comportamento da parte contrária. Pô, súmula 338, inciso 3, jornada britânica, inverte o ônus da prova. D. É sempre do empregador nas reclamações versando sobre equiparação salarial? Claro que não, né? Também não é sempre não. A gente viu a distribuição do ônus da prova, eventualmente ele pode ser o quê? Feita a inversão. Essa 4 é muito grande aqui, bem tranquila também, a gente dá para matar. Vamos pular outra porque o tempo já está estourando aí. Beleza. Não, vamos fazer a 4. A 4 é bem filho da puta essa questão aqui. Apesar do tempo eu gosto de fazer. Por quê? É a clássica questão que o cara joga um caralhada de informação para te confundir na prova. Fala de verbo, fala um monte de coisa para te confundir. Olha a 4, vamos ler correndo mesmo. Olha o tamanho da porra. Cíntia Maria juíza reclamação trabalhista em face da empresa Tic Tac Limitada, postulando o pagamento de horas extras extraordinárias, aduzindo que sempre labutou no horário das 8 às 19 de segunda a sexta-feira, sem intervalo entre a jornada.
A empresa ré oferece contestação, impugnando o horário indicado na inicial, afirmando que a autora sempre laborou no horário das 8 às 17 com 1 hora de pausa alimentar, asseverando ainda que os controles de ponto que acompanham a defesa não indicam a existência de labor extraordinário. Beleza. À vista da defesa ofertada, e dos controles carreados à resposta do réu, a parte autora, por intermédio do seu advogado, impugna os registros de frequência porque não apresentam qualquer variação no horário de entrada e saída. Já viu onde estamos indo, né? Assim, porque não ostentam sequer a pré-assinalação do intervalo intra-jornada, admitindo-se a veracidade das argumentações do patrono da parte autora e com base na posição do TST acerca da matéria, é correto afirmar que, te falou que quer cobrando súmula. O que ele está cobrando aí? Súmula 338. O que aconteceu? O cara foi lá e alegou uma jornada. O empregador falou, mentira, a jornada é essa daqui. E juntou o quê? Registro britânico, horário de entrada e saída do uniforme. O que acontece? Inverte o ônus da prova. O empregador vai ter que provar aquilo lá. Tudo, tá? Tudo, até o intervalo entre a jornada. Ele tem que provar toda a jornada, ele tem que provar contrariamente toda a jornada que o empregado alegou. Vamos lá ver na A. Compete ao empregado o ônus de comprovar o horário de trabalho indicado na inicial. Não, inverta o ônus da prova. Compete ao empregador. B. Diante da impugnação apresentada, inverte-se o ônus probatório, que passa a ser do empregador, prevalecendo o horário da inicial, se dele não se desincumbir por outro meio probatório, inclusive no que se refere à ausência do intervalo entre a jornada. Essa daí que é a correta mesmo. Teve ônus, inversão do ônus, então o empregador que tem que provar tudo, vai ter que fazer toda a prova contrária daquilo que o empregado alegou. Marca B como correta aí. O que a banca fez? Olha o tanto de informação, olha o tamanho dessa porcaria. Pra quê? Era difícil? Era nada. Quem leu a súmula 368 matava fácil, súmula 338 cai pra caramba. Aí o cara vê uma questão desse tamanho, deixa quieto, pula pra próxima e pula, perdeu uma questãozinha dada. Vamos fazer aí fazer a 6. Se um empregado é contratado em determinado lugar para prestar serviços em outra localidade, a eventual reclamação trabalhista A deve ser ajuizada apenas no lugar da prestação do serviço? Não, saiu da regra geral. Lembra o passo a passo? Agente viajante comercial, atividade e local diverso da prestação. Chegamos o quê? Na segunda exceção. Qual que é essa exceção aí? Atividade, contrata num lugar para trabalhar em outro. O empregado escolhe entre a contratação e a prestação de serviço. Olha B. Poderá ser ajuizado no local da contratação ou da prestação do serviço. Isso daí, a segunda exceção. C. Deverá ser ajuizado... As outras falam só merda só. Tem nada a ver. E fazer a 7 para encerrar rapidão aí. Olha lá que fácil essa daqui. Se for instalado conflito de competência positivo entre dois juízes do trabalho do Estado, juiz do trabalho do Estado de Pernambuco, qual será o órgão competente para julgá-lo? Juiz do mesmo tribunal. Quem que julga? O próprio TRT. TRT de Pernambuco. Alternativa C. Fizemos 7 questões aí que tem tudo a ver com a matéria que a gente estudou. Tem segredo prova da OAB? Depende, se for estudar por conta, às vezes tem. Pegando sozinho, por parte, não tem não. Dá para matar tranquilo, não é uma coisa de outro mundo, não tem segredo não. É só você fazer um estudo direcionado, acredita no que a gente fala, uma aulinha de 1 hora que vomitada, fez assim, joguei a matéria. Olha o tanto de questão que deu para responder. Qual que é o nome disso aí? Direcionamento. Pessoal, prova da OAB, tem segredo? Não tem. Tem que ter direcionamento. A gente faz um outro trabalho aqui, a gente pega na sua mão e fala que a prova cobra. Puta que eu pariu, em 1 hora o tanto de coisa que deu para matar em prova. E é assim mesmo, Thales? É assim mesmo. As bancas são muito repetitivas, a FGV é muito repetitiva em alguns temas, outros elas ignoram. Tem questões que é para fuder a vida do aluno, não dá para acertar, essa eu não tenho o que fazer. Mas a maioria é o quê? É tudo nesse sentido aí. A gente se fala então, grande abraço, até o próximo aulão.